Amém. Você pode se assentar, querido. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. No domingo passado, eu compartilhei com vocês sobre a minha convicção de que 2019 vai ser um ano bem melhor. Eu creio que vai ser um ano extraordinário, como nós conversamos. E nós começamos a falar sobre isso no domingo passado, sobre um ano melhor, sobre um 2019 melhor, e hoje eu gostaria de continuar a falar sobre isso. E no domingo nós falamos um pouco sobre Abraão, mais especificamente sobre o chamado de Deus na vida dele. E com esse chamado do Senhor na vida de Abraão, nós aprendemos alguns princípios que podem nos ajudar a ter um 2019 melhor, a ter um ano melhor, a ter uma vida melhor. E nós conversávamos no domingo sobre trocar a estabilidade pela oportunidade. E aí nós vimos o Senhor chamando Abraão, e Abraão deixando o que ele tinha, a terra, os parentes, saindo da casa do pai, deixando tudo que ele trazia estabilidade e indo atrás do que o Senhor falou, ouvindo a voz de Deus, aproveitando a oportunidade que o Senhor deu para ele de ser pai de uma grande nação, de abençoar todas as famílias da terra, como o texto nos falou. Nós vimos também que nós devemos confiar de modo incondicional e desenvolver uma expectativa exponencial, assim como Abraão. Abraão confiou numa promessa, humanamente falando, absurda. E o Senhor mandou ele sair da terra dele e ir para um lugar que o Senhor mostraria para ele. E ele foi. Ele confiou de modo incondicional e teve uma expectativa exponencial, porque Deus falou que abençoaria todas as famílias da terra através da vida dele. Não tem nada mais exponencial que isso, né? Principalmente numa época onde não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha internet. E Deus cumpriu isso na vida dele. Nós também conversamos sobre desenvolver uma confiança em Deus que resulte em obediência mobilizadora. E olhamos também para a vida de Abraão, para a maneira que ele obedeceu ao Senhor, a maneira que ele desenvolveu a obediência dele em Deus. Ele obedeceu ao Senhor imediatamente. A Bíblia diz que ele pegou as coisas dele e foi. Mais tarde, quando Deus dá para ele o filho da promessa, chega um momento que Deus pede esse filho, e ele obedece de novo, e ele está disposto a entregar Isaac. Então foi mais uma das coisas que nós aprendemos com Abraão, que podem nos ajudar a ter um ano melhor, uma vida melhor. Nós também aprendemos sobre a importância de envolver os nossos, a nossa família, os que estão conosco na nossa caminhada de fé. Abraão, a Bíblia diz que ele pegou sua esposa, seu sobrinho Ló, que vivia com ele como se filho fosse, os seus servos, as pessoas que estavam ali, que dependiam dele, e foi para onde o Senhor mandou. Então, nós vimos que é muito importante envolver os nossos, que o nosso chamado, na verdade, é um chamado para a nossa família também. Também nós aprendemos com Abraão a fortalecer a fé ao longo da jornada por meio da intimidade com Deus. Abraão vivia em constante intimidade com Deus. E lá no texto que nós lemos, diz que o Senhor apareceu a Abraão, e porque o Senhor apareceu a Abraão, Abraão construiu um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, uma das coisas, e creio eu que a mais importante que nós aprendemos, foi que nós precisamos estar em constante comunhão, em constante intimidade com Deus, para que o nosso ano, para que a nossa vida seja melhor, para que a gente viva melhor. Comunhão com Deus, intimidade com Deus é a chave para o sucesso
da missão que Deus nos deu. Então, hoje eu gostaria de continuar falando sobre como termos um ano melhor, como termos uma vida ainda melhor, como desenvolver essa nossa confiança em Deus. E olhando para essa história de Abraão e tal, o que nós falamos no domingo passado, eu fiquei pensando sobre isso essa semana. E eu fiquei observando como às vezes o ano passa e a gente não coloca essas coisas em prática. Às vezes passa o ano tão rápido, a gente se envolve em tanta coisa, a gente corre para cá, corre para lá, e a gente acaba não colocando em prática o que nós aprendemos. Nós acabamos não vivenciando, não aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. E o ano passa e as coisas vão e acaba se tornando mais um ano perdido na nossa vida. E eu estou orando para que nós nunca mais tenhamos anos perdidos na nossa vida. Que todos os anos sejam de crescimento, de aperfeiçoamento, de melhora. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, sobre crescimento. Eu creio que 2019 vai ser um ano que vai marcar a nossa vida. Vai ser um ano para olhar de volta e para ver o quanto nós crescemos, para experimentar o que Paulo fala para Timóteo, que o crescimento, que o seu crescimento, meu irmão, seja notório. Que todos vejam o seu crescimento, que as pessoas que andam com você, que estão ao seu redor, olhem e digam: mas o que houve? O que aconteceu? Como que ele mudou tanto? Como que ele cresceu tanto? Nós precisamos crescer. E uma das maneiras de ter um ano melhor, uma vida melhor, é crescer, é se aperfeiçoar, é melhorar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. 2 Timóteo 2, versículo 1 em diante. Vamos lá então. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança.
Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Até aí. Todos nós precisamos crescer. Crescimento é necessário. Crescimento é esperado, é desejado. E como eu já falei aqui outras vezes, tudo o que é saudável cresce. Nem tudo que cresce é saudável, mas tudo o que é saudável cresce. E nós precisamos crescer. Se você começou esse ano da mesma maneira que você começou 2018, não está bem, não está certo. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos desenvolver. Não precisa medidas especiais para crescer. Não precisa fazer nada de especial, de extraordinário. Não precisa acrescentar nada na vida de quem não cresce. O que precisa é verificar o que está em desordem, porque a presença de Jesus, ela nos faz crescer. Se nós estamos andando com Jesus, se nós estamos na presença dele, nós precisamos crescer. Tem que haver crescimento notório, crescimento visível em nossa vida. Se eu não estou crescendo espiritualmente, se eu não estou orando mais do que eu orava, se eu não estou lendo a Bíblia mais do que eu lia, se eu não estou me relacionando melhor com as pessoas do que eu me relacionava, se eu não estou melhor no meu casamento, no meu relacionamento do que eu estava, isso não é bom. É ausência de crescimento e nós precisamos crescer, porque Cristo deseja que nós cresçamos, que nós melhoramos, que nós nos aperfeiçoemos. Então nós precisamos crescer espiritualmente, inclusive. Precisamos crescer no nosso casamento, no nosso relacionamento com as pessoas, com a esposa, com o marido. É claro que eventualmente no casamento vai haver períodos de briga, sei lá, de confusão, e ouso dizer que isso às vezes até é necessário, porque para que as coisas às vezes sejam colocadas em ordem, é necessário que haja um movimento, é necessário que hajam ajustes. Mas depois desses ajustes, precisa haver melhora, precisa haver crescimento. Eu preciso estar melhor, o meu relacionamento precisa estar melhor. Por isso que eu costumo dizer que nós não deveríamos fugir de conflito. Às vezes a gente passa por alguma crise, por alguma dificuldade e vem um conflito e a gente foge. O conflito às vezes nos proporciona a oportunidade, às vezes não, geralmente ele nos proporciona a oportunidade de crescer, de melhorar, de nos aproximarmos mais ainda de Deus, dos nossos irmãos, da nossa família, da nossa esposa. Ainda que o conflito pareça uma ameaça, nós precisamos enfrentá-los, porque quando nós o vencemos, nós crescemos. E hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre crescimento. E olhando para esse texto, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas decisões que podem nos ajudar a crescer. A primeira delas é
decida crescer no relacionamento. Decida crescer no relacionamento. Decida crescer. 2 Timóteo, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A primeira coisa aqui é crescer no nosso relacionamento com Jesus. Crescer no nosso relacionamento com Cristo. Participar mais ativamente da graça de Deus. Isso significa não ter mais sobre a nossa vida o efeito do pecado, a dificuldade, o tropeço, a fraqueza, porque a graça de Deus nos fortalece. Nós continuaremos errando, falhando, tropeçando, eventualmente. Infelizmente, a nossa natureza é pecadora, mas a graça de Cristo, o nosso relacionamento com Deus, o nosso crescimento no relacionamento com Deus, nos isenta do efeito que o pecado traz sobre as nossas vidas. Não da consequência, mas do efeito, da culpa, porque se nós pecamos e nós nos arrependemos, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. E a gente volta aos pés do Senhor de novo, e a gente começa de novo, e a gente vai adiante, porque nós estamos crescendo no nosso relacionamento com Deus. Conhecer a graça, vivenciar a graça que perdoa, que reconduz, que nos faz prosseguir, faz toda a diferença mesmo. E o texto continua no versículo 2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Nós precisamos ensinar outros, nós precisamos ser discipuladores. Deus não nos chamou apenas para aprendermos, apenas para nos salvar, senão Ele nos salvava e nos levava para a glória, o que seria bom também, mas Ele quer que ensinamos a outro. Aqui Paulo fala para Timóteo, que era seu aprendiz, que as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Compartilhar o que recebemos nos faz crescer. Nós precisamos receber, repartir, regozijar, produzir frutos. Que quando nós paramos de receber, paramos de regozijar e paramos de repartir, nós retrocedemos. Nós precisamos decidir crescer no relacionamento com Deus e também no relacionamento com as pessoas. Ensinar sobre o que nós aprendemos a outros. Nós precisamos estar em comunhão, aprender mais de Deus, estar mais constantemente na presença de Deus e estar em comunhão com os irmãos e aprender juntos, ensinar um ao outro. Quando eu incentivo você, e eu às vezes sou meio chato sobre isso, eu gostaria até que você me perdoasse, mas eu às vezes sou insistente e incentivo vocês bastante a participarem dos cultos de oração. Nas sextas-feiras, na primeira semana do mês, que nós fizemos oração nas casas, que aliás, a nossa primeira semana de oração do ano foi excepcional, foi uma bênção. Grandes coisas o Senhor falou ao nosso coração, o Senhor fez em nosso meio e bastante gente participou. Então, mas quando eu incentivo você a participar desses momentos, é porque nós precisamos estar juntos, nós precisamos crescer juntos, nós precisamos desse momento de comunhão. Isso não substitui o teu momento de oração, nós precisamos ter o nosso momento diário de oração, nosso momento a sós com Deus. Nós precisamos orar sem cessar, como a Bíblia diz, nós precisamos estar orando em pensamento, em todo momento.
mas nós precisamos também estar orando juntos, estar em comunhão. Isso nos aproxima também, mais ainda de Deus, e nos aproxima das pessoas. É comunhão, é crescimento junto, e nós precisamos disso, nós precisamos uns dos outros. Isso nos ajuda a ter mais um foco na nossa mente, mais uma busca, que certamente agrada ao Senhor. Esse mês nós estamos orando especificamente por conversão. Nós estamos orando para que Deus mande mais pessoas, converta mais pessoas, nos use para trazer mais pessoas para perto dele. E quando nós oramos por essas pessoas, nós nos colocamos à disposição de Deus para repartir, para compartilhar, para ensinar, para discipular. Nós precisamos estar juntos, precisamos crescer no relacionamento primeiro com Deus e depois com os nossos irmãos, porque nós aprendemos até com as falhas uns dos outros, porque até mesmo aquelas coisas que nos desagradam, muitas vezes, nos nossos irmãos, nos ajudam a crescer, nos ensinam a conviver com o diferente. Então, decida crescer no relacionamento. Aquilo que eu recebo, que eu reparto, além de abençoar os outros, faz bem para mim. Eu preciso repartir. Eu me torno uma pessoa melhor com isso. Eu cresço. Então decida crescer no relacionamento com Deus e com as pessoas e reparta intencionalmente aquilo que você recebeu do Senhor. Em segundo lugar, decida crescer no comprometimento. Comprometimento é algo de extrema importância. Porque às vezes nós nos tornamos espectadores. Nós vamos à igreja como quem vai a um clube ou algum lugar parecido. E a gente quer tudo pronto. E se a gente não acha tudo pronto, a gente reclama. Algumas pessoas, elas chegam aqui antes e elas ensaiam, elas ajeitam as coisas, elas regulam o som. Às vezes dá problemas, às vezes as coisas dão defeito e você não percebe. E sabe por que você não percebe? Porque alguém chegou aqui antes e arrumou. O Cleiton não está hoje, mas mesmo assim eu vou usar o nome dele. Uma das situações que eu lembro que me fez pensar também em comprometimento foi um domingo que nós estávamos aqui e foi uma das vezes que a nossa mesa de som queimou. Aí o Cleiton pegou o carro dele, foi até Ipumirim, na casa dele, pegou uma mesa de som dele, trouxe para a igreja, montou tudo bonitinho, regulou, e a maioria de nós nem ficou sabendo. Comprometimento. Comprometimento com as coisas do Senhor, e nós precisamos crescer também no comprometimento, e assim são outras pessoas em outros setores, o Ministério de Louvor que está aqui ensaiando todos os domingos, e às vezes em outros dias da semana, para que o som saia bonito, para fazer bem para o Senhor, e para nós também que estamos aqui. Assim foi no final do ano, quando nós chegamos aqui, encontramos tudo bonito, tudo ajeitado, enfeitado. Tiveram pessoas que vieram aqui no sábado, que vieram no domingo, que vieram na segunda, que dedicaram seu tempo para que tudo saísse da melhor maneira possível. Porque são comprometidas com as coisas do Senhor, porque são comprometidas com os irmãos, e nós precisamos crescer, eu e você precisamos crescer em comprometimento. Veja o que Paulo diz a Timóteo no versículo 3 e seguintes. Desculpa. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou.
Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Essa figura do soldado que abre mão de tudo, que abre mão da sua vida pessoal para servir, para entrar num projeto que pode lhe custar a vida, isso é comprometimento. E nós precisamos escolher nos comprometer com as coisas de Deus. Nós precisamos estar comprometidos com a obra de Deus, comprometidos com os irmãos que precisam, às vezes, da nossa visita, que precisam de um abraço, que precisam da nossa presença, ou que precisam de alguma coisa financeiramente falando, ou de um prato de comida. Nós precisamos estar comprometidos. Nós precisamos escolher focar nas coisas de Deus. E isso faz toda a diferença. Focar nas coisas de Deus, mas focar com comprometimento. É isso que Deus espera de nós. Que tenhamos um nível de comprometimento onde nós não estejamos apenas reclamando e perguntando se alguém fez ou porque ninguém fez, mas perguntando de que maneira eu posso fazer, de que maneira eu posso ajudar. E assim eu posso me tornar uma pessoa que resolve, eu posso me tornar uma pessoa de soluções, e eu me torno uma pessoa que é a resposta à necessidade daqueles que estão ao meu redor. Eu e você somos a resposta às orações daquelas pessoas que às vezes nem sabem que estão orando. Nós precisamos ser a resposta às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Aquelas pessoas que têm um vazio na alma, que têm necessidades que não são cumpridas, elas precisam encontrar na minha vida e na sua a resposta. E Deus nos envia para ser a resposta, para ser a cura, para ser a solução. Então, decida crescer no comprometimento. Em terceiro lugar, decida crescer nos valores. Paulo diz, aqui a partir do versículo 8, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Os nossos valores, aquilo que permeia a nossa vida, aquilo que faz com que nós façamos aquilo que nós fizemos, eles precisam estar respaldados na vida de Jesus, no que Jesus fez. Ele diz aqui, lembre-se de Jesus Cristo, olhe para Jesus, olhe para os valores que permeavam o ministério de Jesus, olhe para o nível de comprometimento de Jesus, comprometimento esse que o levou até a cruz. Ele foi até a cruz e morreu, mas está vivo, ressuscitou. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque aquele que vive e reina para sempre cuida de mim. Jesus disse, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu posso ser íntegro, eu posso vencer os meus pecados, eu posso ser uma referência, porque Jesus é a minha referência, é a sua referência.
Paulo diz ainda: por amor dele, por causa dos valores dele, por causa da verdade dele, eu sofro como se criminoso fosse. Estou preso, mas o Evangelho não está preso. Em todos os lugares eu prego o Evangelho. E o Evangelho se espalha, o Evangelho se expande. A presença de Jesus, os valores de Jesus são testemunha em minha vida, precisam ser testemunha em minha vida, em todos os lugares onde eu colocar os meus pés. Ainda que por amor do Evangelho venhamos a sofrer danos, mas nós precisamos crescer nos valores do Evangelho de Cristo, do reino de Deus. A presença de Jesus determina como nós vamos viver. Os valores de Jesus, os nossos valores como cristãos, determinam ou precisam determinar se eu vou assinar um contrato ou não, se eu vou permanecer num cargo ou não, se eu vou aceitar uma proposta ou não, se eu vou assumir um compromisso ou não, porque Jesus Cristo traz todos os valores claros na sua vida. E quando eu olho para a vida de Jesus, eu preciso escolher, adotar os valores de Jesus, os valores que eu encontro no ministério de Jesus. Então decida crescer nos valores. Em quarto lugar, decida crescer na determinação. A partir do versículo 11 até o 14, o texto diz: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Fazer as coisas com determinação é agir como Neemias agiu, quando Sambalate, Tobias e toda aquela turma tentaram chamá-lo para uma reunião. Ele tinha coisas para fazer, ele tinha uma grande tarefa para cumprir. E ele diz: eu estou envolvido numa grande e extensa obra. Eu tenho trabalho importante demais para fazer, para parar e discutir. A discussão era uma armadilha. E discussões teológicas, discussões sobre modelos de igreja, sobre formas de agir em igreja A ou igreja B, discussões desse tipo, que não têm fundamento, que não são respaldadas pela palavra de Deus, são uma armadilha. Então não se envolva nesse tipo de discussão. Não perca tempo com discussões infrutíferas. Não perca tempo. Não perca tempo em disputas. Faça a obra do Senhor Jesus. Continue seu caminho. Seja fiel. Prossiga. Siga adiante. A determinação para fazer aquilo que Deus nos deu para fazer faz com que nós sejamos vencedores. Se queremos crescer esse ano, se queremos alcançar os objetivos para a nossa vida, então nós precisamos de determinação. Ele diz: se morremos com ele viveremos. É determinação até o fim, até a morte. Se perseveramos com ele, o texto continua, com ele também reinaremos. Mas se nós desistirmos, se nós o negarmos,
Ele também nos negará. Precisamos buscar a presença do Senhor. A decisão de fazer as coisas do jeito dele e de prosseguir. Conheçamos, prossigamos em conhecer, em buscar, avancemos. Precisamos ser determinados. Essa é a vida que Deus tem para nós, andar com Ele. Não há nada mais desafiador do que conhecê-lo e torná-lo conhecido. Nós precisamos perseverar. Sempre, sempre, sempre é cedo demais para desistir. Nós precisamos seguir adiante. Ninguém constrói nada de grandioso, de valioso, de esplendoroso em curto prazo. Ninguém faz nada grandioso em um curto período de tempo. Por isso que precisa de determinação para continuar, para prosseguir. E digo mais, ninguém faz uma grande obra sozinho. Grandes coisas são feitas em equipe. E aí nos remete de novo para a comunhão, para sermos igreja. Nós precisamos estar juntos. Nós só faremos grandes coisas em prol da obra do Senhor, que é para o que nós somos chamados, se estivermos juntos, se estivermos em comunhão. Por isso que Jesus inventou esse negócio de igreja, porque nós precisamos uns dos outros. Nós crescemos uns com os outros e nós precisamos ser determinados. Tudo que é muito importante é feito em grupo, é trabalho em equipe. As grandes coisas, as obras relevantes que marcarão as próximas gerações, elas não são feitas sozinhas em nenhum curto espaço de tempo. Por isso, eu e você precisamos ser determinados. E nesse ano, nós precisamos crescer também em determinação. Precisamos investir a nossa vida. Uma vida que vale a pena, e só vale a pena se for vivida na presença do Senhor. Se for vivida em comunhão, em intimidade com Deus. Cresça. Cresça também em determinação. Em quinto e último lugar, decida crescer em sua espiritualidade. Às vezes nós achamos muito importante crescer na nossa área profissional, e é importante também. Nós achamos importante crescer na nossa área ministerial, fazer cursos, treinamentos, para que cresçamos na nossa área ministerial também, e também é muito importante. Se você já está fazendo isso, continue. Se não estiver, faça. Mas nós precisamos crescer principalmente na nossa espiritualidade, na nossa intimidade com Deus. Quando nós temos tempo de oração, quando nós temos mais tempo com Deus, nós nos tornamos mais contagiantes espiritualmente. E as pessoas olham para nós e veem a obra que Deus está fazendo em nossa vida e desejam servir a esse Deus também. E aí, como nós estamos orando por conversão, nós precisamos também estar preparados, precisamos crescer espiritualmente. Porque senão Deus vai mandar pessoas e nós não vamos estar preparados para treiná-las. Nós não vamos estar preparados para discipulá-las. Eu preciso crescer na minha espiritualidade. Eu preciso crescer na minha intimidade com Deus. Crescer espiritualmente é algo contagioso, e Paulo diz para Timóteo no versículo 15: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse versículo precisa estar diante de nós, e nós precisamos lembrar dele todos os dias.
apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Ai! É um versículo meio, costumo dizer que o calo aperta, porque não é apresentar-se a Deus para ver se Deus vai aprovar. Não é tentar ser aprovado por Deus. É apresentar-se a Deus, é viver de modo aprovado. É apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Algumas pessoas, elas costumam dizer: se esforça para que Deus te aprove. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que nós precisamos nos apresentar aprovados. Nós precisamos viver aprovados. E você sabe o que Deus aprova. A Bíblia diz, você tem aqui. Nós sabemos o que Deus aprova e o que Deus não aprova, e nós sabemos a nossa nota. Nós sabemos se a nossa vida, se o nosso ministério está sendo aprovado por Deus ou não. Mas eu e você precisamos nos apresentar diante de Deus aprovados, porque nós somos obreiros e precisamos ser obreiros que não têm do que se envergonhar. Todos nós somos obreiros. Todos nós somos chamados para fazer a obra do Senhor. Então, esse versículo não é para o pastor somente, não é somente para o líder. Esse versículo é para mim e para você, porque nós somos obreiros. Então nós precisamos nos apresentar diante de Deus aprovados. E uma das maneiras de chegar a isso é crescer na nossa espiritualidade, na nossa comunhão com Deus, na nossa intimidade com o Senhor. Fazer a vontade de Deus. Fazer o que a palavra de Deus ensina. Vigiar, orar, conhecer a palavra do Senhor e cumprir o que manda as Sagradas Escrituras. Nós somos obreiros e precisamos estar aprovados, porque quer você queira, quer não, quer você saiba ou não, você é obreiro, você foi chamado para fazer a obra do Senhor. E a obra do Senhor não é para fazer de qualquer jeito, não é para fazer mais ou menos, não é para fazer quando dá e como dá. Precisa ser feito da melhor forma, porque é para o Senhor. Para isso nós precisamos nos apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, como o texto diz. Nós fomos criados, fomos levantados, fomos escolhidos para fazer a obra de Deus. Então precisamos estar aprovados. A Bíblia diz que Deus já tinha um propósito para a sua vida antes de criar você. E o nosso tempo aqui é limitado, nosso tempo é curto. Nós não vamos ter uma segunda oportunidade aqui nessa terra, uma segunda vida aqui, para nos apresentarmos diante de Deus aprovados. Nós precisamos nos determinar a isso, nós precisamos crescer nisso, hoje, agora, mais ainda a partir de agora. Então decida crescer na sua espiritualidade, na sua comunhão com Deus. Se tem coisas na sua vida que você tem vergonha, se tem coisas na minha vida que eu tenho vergonha, está mais do que na hora de nós passarmos a nossa vida limpo, porque nós somos obreiros do Senhor. Nós não podemos ter do que se envergonhar. Muitas vezes nós convivemos com pecados habituais, pecados que não deveríamos ter experimentado. E uma vez que nós experimentamos, nós nos tornamos escravos desse pecado. A Bíblia diz que aquele que comete pecado
ele se torna escravo desse pecado, independente de ser cristão ou não. O pecador, pessoa que comete principalmente o mesmo tipo de pecado constantemente, ele é escravo e não livre. Então, se você faz fofoca, você é escravo do pecado. Se eu e você criticamos as outras pessoas de modo pejorativo, nós somos escravos desse pecado. Se nós somos deturpados em nossa sexualidade, nós somos escravos desse pecado. Se nós usamos as redes sociais de forma pecaminosa, nós somos escravos desse pecado. Escravos, não livres, escravos. E ele diz que você precisa ser um obreiro que não tem nada do que se envergonhar, que apresenta-se diante do Senhor aprovado. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor e pedir perdão, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. E aí a gente volta a ser aquele obreiro aprovado. Agora, quando eu vivo nessa repetição viciosa, eu sou escravo. Eu não posso ser escravo do pecado. Eu tenho que me apresentar diante de Deus como quem não tem do que se envergonhar. Um obreiro, ele não é perfeito. Mas quando ele tropeça, quando ele cai em algum tipo de pecado, ele precisa se prostrar diante do Senhor. Ele precisa se arrepender verdadeiramente e pedir perdão. Precisa consertar a sua vida. Precisa apresentar-se de novo diante de Deus sem ter do que se envergonhar. O texto continua dizendo: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Fala sério, né? Tem muita conversa que vem do inferno. Tem conversas que a gente não deveria se envolver e que a gente já falou que não ia mais se envolver. Quando vê, a pessoa vem e a gente entra num assunto que às vezes não deveria entrar e a gente peca. Tem conversa, tem determinados tipos de conversa que não são condizentes com a nossa condição de cristão. E nós precisamos nos afastar disso, porque essa prática ela nos leva para a impiedade. Nós nos tornamos pessoas impiedosas, pessoas que não creem mais, pessoas que se acostumam com o pecado. E nós precisamos viver em santidade. E se a gente não consegue viver em santidade perto de determinada pessoa, nós precisamos se afastar dessa pessoa. A Bíblia diz: não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. E corrompe mesmo, não adianta dizer que não corrompe, porque corrompe. Então cuida com quem você anda. Cuida do que você fala. Cuida do seu coração, seus sentimentos, suas emoções. Procure apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Fortalecer-se no relacionamento com Deus e com o próximo. Crescer no comprometimento, a ponto de aprofundar o meu nível de compromisso com Deus e com a causa de Deus. Crescer nos valores, ter os valores mais claros, mais bem definidos. Decidir com os valores certos, sem pestanejar, sem entrar em tentação, em pecado. E crescer na determinação para prosseguir sem nunca retroceder, cuidando da nossa vida espiritual, inclusive. Deus quer que sejamos pessoas espirituais, não pessoas carnais, pessoas espirituais.
Eu e você, nós vivemos uma vida espiritual? Ou a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida é 100% carnal? A Bíblia diz que nós precisamos ser espirituais. A espiritualidade é uma decisão, é uma escolha diária. A maneira como eu vou viver, a maneira como eu vou usar o meu dinheiro, a maneira como eu vou me vestir, a maneira como eu vou me portar, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, precisa ser espiritual. Nós somos pessoas espirituais, somos seres criados por Deus para ser espirituais, para viver em comunhão, em intimidade com Ele. Nós precisamos crescer em todas essas áreas que eu falei. Todos nós precisamos crescer mais, ainda que você esteja em constante crescimento. Amém por isso. Deus se agrada disso. Mas nós precisamos continuar avançando. Nós precisamos crescer. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Nós precisamos nos tornar maridos melhores, filhos melhores, pais melhores, servos do Senhor melhores. Precisamos crescer. Eu desafio você a buscar crescimento, embasado no que a palavra do Senhor diz. Busque crescimento. Em 2019, cresça mais ainda, avance, e certamente o seu 2019 e 2020 e 2021 serão melhores, se nós estivermos em constante busca de crescimento. Por favor, feche teus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Esse é um ano para crescer, um ano para mudar de vida, um ano para nunca mais voltar atrás. Mas para que haja crescimento em nosso 2019, para que o nosso 2019 seja melhor, para que o nosso ano seja extraordinário, como nós falamos no domingo passado, nós precisamos nos aperfeiçoar no nosso relacionamento com Deus. Precisamos buscar mais o Senhor, precisamos ler mais a Bíblia, orar, nos envolver mais. Precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. A busca pelo Senhor é uma busca intencional. A busca por santidade é uma busca intencional. E nós precisamos estar incessantemente buscando isso, correndo atrás disso. Precisamos ser mais íntimos do Senhor. Precisamos estar em constante busca de crescimento, para que o nosso ano, para que nossos dias, para que a nossa vida seja melhor. Eu gostaria de orar com vocês. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, filhos e filhas que querem estar cada dia mais próximos de Ti. Senhor, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a crescer. Nós queremos buscar crescimento, nós queremos nos aperfeiçoar no nosso relacionamento contigo, no nosso relacionamento com as pessoas. Nós queremos ser pessoas mais comprometidas com a Tua causa. Nós queremos mais de Ti. Motiva nosso coração, Senhor. Nos incomoda para que estejamos em constante busca de crescimento e para que através desse crescimento nós venhamos a alcançar mais pessoas para Ti, a testemunhar mais de Ti para as pessoas, para que mais pessoas se rendam aos Teus pés, como nós temos orado nesses últimos dias e vamos continuar orando nesse mês de janeiro. Deus, dá-nos almas, dá-nos pessoas que queiram mais de Ti e nos capacita para que nós possamos ensinar essas pessoas, Senhor.
Nós queremos nos apresentar diante de Ti, mas não queremos nos apresentar de qualquer jeito. Nós queremos nos apresentar diante de Ti aprovados. Que não haja, Senhor, em nossa vida nada de que possamos nos envergonhar. Nós queremos estar aptos, Senhor, a fazer a Tua obra, a expandir o Teu reino, a levar o Teu Evangelho a esse mundo, as pessoas ao nosso redor. Senhor, cuida da nossa vida, cuida do nosso coração. Dá-nos mais de Ti, Senhor. Dá-nos sede de Ti, de crescimento, de busca pelo Senhor. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. E nós cremos sim que 2019 vai ser um ano melhor. Nós cremos sim que 2019 vai ser um ano extraordinário. Nós cremos que nós vamos crescer muito em 2019. Mas isso só vai acontecer se o Senhor for o Senhor das nossas vidas. Se o Senhor estiver diante de nós em cada decisão que formos tomar. Se nós colocarmos diante de Ti tudo o que formos fazer, todas as decisões. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós nos rendemos a Ti e entregamos a nossa vida, o nosso ano, a nossa família em Tuas mãos. Cuida de nós, Pai, em nome de Jesus.